Olá, você vai ver nesta edição. Pleno não acata recurso da prefeita de Sinop e decisão é mantida. TCE determina retificação de concurso público para a contratação de procurador jurídico em Rondonópolis. Segunda Câmara do TCE julga monitoramentos de cumprimento de acórdão. Tomada de contas envolvendo Prefeitura de Gaúcha do Norte e Sinfra é extinta. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso não acatou os embargos de declaração interpostos pela prefeita de Sinop por ausência de interesse recursal. A decisão anterior foi mantida. Veja os detalhes. A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, apresentou os embargos de declaração em face do julgamento singular proferido no recurso de agravo, que por sua vez havia sido interposto contra a medida cautelar concedida nos autos desta representação, para determinar a suspensão da prática de atos referentes ao pregão presencial número 018 de 2019, realizado pelo município. No julgamento singular foi concedida a medida cautelar pleiteada pela empresa MB Terceirizações e Serviços Limitada, a fim de que a gestora de Sinop se abstenha de praticar ou permita que se pratiquem novos atos inerentes ao pregão presencial. Para o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, revela-se inviável a pretensão recursal, seja por inexistir interesse recursal e por não ter sido demonstrada a existência de qualquer contradição no bojo do julgamento singular atacado. Não sendo esta a via adequada para sanar uma suposta divergência entre a decisão e a jurisprudência de outros órgãos, como pretende a recorrente. Por fim, a título de esclarecimento, em virtude das reiteradas manifestações da recorrente, ressalto que a súmula 281 do TCU, que proíbe a participação de cooperativas em licitações quando houver a possibilidade de caracterização de subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade, se mantém vigente, não havendo qualquer notícia de qualquer processo formalizado para sua revisão ou cancelamento naquela corte. Desta forma, o relator acolheu o parecer ministerial e votou no sentido de não conhecer os embargos de declaração opostos pela prefeita Rosana Martinelli, por ausência de interesse recursal, bem como por não ter a recorrente alegado a existência de contradição interna da decisão recorrida. O TCE determinou a suspensão de concurso público para o cargo de procurador jurídico para a Prefeitura de Rondonópolis. Entenda o porquê na reportagem. Essa determinação consta na homologação da medida cautelar que integra uma representação de natureza externa. O relator, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, identificou irregularidades no edital 2 de 2019, aberto pela Prefeitura de Rondonópolis, referente ao concurso público para provimento efetivo do cargo de procurador jurídico do Executivo Municipal. Segundo o conselheiro, foi constatado que o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do concurso público só poderia ocorrer de maneira presencial e pessoal na Prefeitura de Rondonópolis, prejudicando a ampla participação dos candidatos. Há normas legais que disciplinam a isenção da taxa de inscrição. Só que para requerer a isenção da taxa de inscrição, exigia-se que o interessado comparecesse pessoalmente à Prefeitura de Rondonópolis. Agora, um concurso desse é aberto a todos os cidadãos brasileiros. Então, o cidadão que não reside em Rondonópolis teria que se deslocar de avião e de ônibus, carro, para requerer a isenção da taxa, e ia gastar mais para requerer a isenção da taxa do que talvez o custo da própria taxa. Por conta disso, o relator votou pela homologação da medida cautelar,
Posicionamento acolhido por unanimidade do Tribunal Pleno. Além da suspensão do concurso com prazos definidos, ainda caberá à Prefeitura de Rondonópolis retificar o item do edital a fim de ampliar a participação de candidatos, reabrir prazo razoável para novos requerimentos de inscrição, assim como informar a suspensão do concurso até a retificação das cláusulas e também publicar essa retificação e a reabertura do prazo de inscrição em todos os meios de comunicação anteriormente utilizados. Em sessão da segunda Câmara, o TCE julgou processos de monitoramento referentes à implementação de logística de medicamentos. Confira os detalhes. Foram apreciados 3 processos de monitoramento relativos ao cumprimento do Acórdão 281 de 2017, que trata da implementação e aperfeiçoamento de todos os controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. Na decisão, foi determinado a todos os gestores que providenciassem a implementação e aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles. Já os controladores internos deveriam relatar em todos os pareceres periódicos da unidade de controle interno, encaminhados via sistema Aplique, o resultado da avaliação dos controles internos da área de medicamentos e as ações adotadas pela gestão para saneamento das falhas detectadas. Destes processos julgados pela Corte de Contas, as prefeituras de General Carneiro e Itaúba não cumpriram as determinações do TCE. Já o prefeito Walter Mioto Ferreira, do município de Matupá, cumpriu todas as determinações impostas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acolho o parecer ministerial do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida Brito Júnior, e voto preliminarmente no sentido de conhecer do processo de monitoramento e, no mérito, declarar o cumprimento do Acórdão 281/2017 pela Prefeitura Municipal de Matupá, sob a responsabilidade do prefeito Sr. Walter Mioto Ferreira e da controladora interna, senhora Leonilda Jandra de Oliveira, e também pelo arquivamento dos autos. Ainda sobre os processos envolvendo as prefeituras de Itaúba e General Carneiro, o Pleno do TCE votou pelo conhecimento e fez outras determinações que constam na íntegra dos votos. O Pleno do TCE extinguiu uma tomada de contas especial devido à prescrição de um processo que previa a aplicação de sanção por irregularidades em um convênio celebrado entre a Prefeitura de Gaúcha do Norte e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. Veja. A tomada de contas especial foi instaurada em razão da inadimplência da Prefeitura de Gaúcha do Norte, sob a responsabilidade do senhor Edson Harold, ex-prefeito do município, na prestação de contas do convênio número 123 de 2007, pertinente à execução de pavimentação asfáltica de diversas ruas no município, no valor de R$ 75 mil. Na análise do processo, a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso concluiu que o objeto do convênio foi executado, faltando apenas a prestação de contas, conforme apontou a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. O Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade da presente tomada de contas especial, bem como a aplicação de multa ao ex-prefeito, porém entendeu pela prescrição da pretensão punitiva referente às irregularidades constatadas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, seguiu o mesmo entendimento. Apontou que o ex-gestor não foi citado e já transcorreu prazo superior a 10 anos da data de ocorrência da irregularidade apontada, destacando que, devido à prescrição administrativa, ser incabível penalizar o ex-gestor pela ausência de prestação de contas do convênio número 123 de 2007. Voto no sentido de declarar a perda do objeto quanto ao ressarcimento ao erário, decorrente da ausência da prestação de contas do valor inicial de R$ 65 mil, em virtude de condenação transitada em julgada nos autos da ação de improbidade administrativa em trâmite de liquidação de sentença na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga. Segundo, a extinção da presente tomada de contas especial
tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para aplicação da sanção de multa. É a síntese do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais!